Oi, gente. Hoje eu vim contar o meu relato de parto. Tudo começou, minha gente, no dia 5, na madrugada do dia 5. Eu comecei a sentir umas dores. Sempre que dava vontade de fazer xixi, eu sentia essas dores. E elas não estavam fraquinhas, elas estavam um pouco fortinhas, sabe? E algumas duravam alguns minutos. E não era um intervalo muito grande de tempo. Eu comecei a achar estranho, né? Eu tô com gripe, minha gente. Enfim, gente. E as dores, eu não sei dizer, tipo, o tempo nem nada, eu não me lembro mais. Mas era isso, né? Aí eu fui, quando amanheceu o dia, eu fiquei, né, o dia todo sentindo essas dorzinhas de contração de treinamento, a barriga dura e a dor. Quando eu dava contração de treinamento. E normalmente não doía, só dava incômodo. Então, pela tarde, e eu fui pra casa, já era noite, já era tarde já, minha gente. Aí, eu fui pra hospital, fui atendida. Aí o médico passou pra escutar os movimentos fetais, para ver os movimentos fetais, o coração do bebê e para fazer o exame do colo do útero, que é com aquele bicho de fazer. Sabe aquele que faz prevenção? É com isso que eles fazem, eles enfiam lá na gente e vê. E o meu colo do útero estava bem fechado, não tinha nada de dilatação, estava bem fechadinho. Aí eu fiquei na sala da maternidade, né, quando as pessoas têm um bebê. Eu mostrei até no vídeo. Passei 1 hora lá, enquanto saía o resultado do exame de urina. E a mulher disse pra eu ficar lá pra fazer novamente a avaliação, né? Que é escutar, ver os movimentos e o colo do útero. Daí, quando saiu o resultado da urina, fui lá ver de novo, 1 hora depois. Acho que foi 1 hora, ou foi mais, sei lá, minha gente. Acho que foi 1 hora mesmo. Daí a gente foi mostrar pro médico o resultado da urina. Daí o médico olhou lá e disse que estava no limite, sabe? O resultado da urina. Mas eu estava com infecção urinária, tinha dado alterado, mas estava no limite. Daí me passou um remédio que eu já tinha tomado outras vezes, que eu já estava desde faz tempo mesmo, fazia tempo que eu estava com essa infecção de urina. Só que tinha baixado um pouco, tinha dado uma baixada, né? Aí ele passou o remédio nitrofurantoína, parece. Aí eu fiquei tomando 6 horas, não tomei os 7 dias não, mas acho que eu tomei o quê? Uns 4 dias, não me lembro. Daí, minha gente, foi passando o tempo e eu continuo sentindo essas dorzinhas, sabe? Mas não tão fortes. Então, eu bebia muita água pra melhorar, né? Aí foi passando, ficava sempre dura. E o médico tinha mandado eu ficar de repouso, nada de peso, nada de esforço. Aí eu coloquei minha filha no braço e disse, ó, isso aí já é um esforço. E eu continuei tentando não ficar pegando ela no braço direto, mas continuei pegando ela no braço. Eu caminhava, eu ia pra rua. A escola da minha filha veio a pé, gente, a escola dela. Então eu fiz muitas coisas, né? Porque não tinha como parar. Em casa era muito esforço também, que eu fazia as coisas direto, me abaixava, pegar peso e tal. Eu levava até a cama. Não façam isso, porque pode levar um descolamento, placenta ou a coisa pior pro seu bebê e pra você, viu? Pelo amor de Deus. A gravidez é coisa muito séria. Quando foi 9 e pouco, gente, eu já tava sentindo, sabe, essas dorzinhas, mas quando foi 9 e pouco, a dor tava forte. 9 e pouco do dia 9, da noite 9. E, minha gente, eu tinha tido infecção urinária. A partir do dia 22 eu já tava, acho que eu tava antes disso, mas começou a piorar depois disso. Aí eu fui pro hospital, né, disse, não examinar nada, só passar remédio pra infecção e pronto. Aí eu tomei, tinha passado. Aí voltou nesses outros dias que eu falei pra vocês. Enfim,
dia 9, esse horário de 9 e pouco, eu comecei a sentir umas dores. Eu até gravei no vídeo do parto, vocês vão ver. Aí eu fui dormir e só voltei a sentir essas dores. Tipo, acordei com essas dores de 4 horas da madrugada. Aí, minha gente, eu comecei a estranhar que as dores estavam fortes. Eu queria muito ter gravado tudo, as dores, tudo, minha gente, mas não consegui. Daí eu tava na cama, não sei se era 3 e pouco, ou se já era 4 horas. Aí eu comecei a sentir, reclamar de dores, né? Aí meu marido viu, comecei a gemer de dor, né, minha gente? Aí meu marido escutou. Ele foi, ligou pra minha avó. Não, primeiro eu disse, não, vai passar. Aí passou, eu me deitei, depois a dor voltou de novo. Aí ele ligou pra minha avó. Ligou pra minha avó e disse que eu tava sentindo dor. Ela veio aqui, né, eu expliquei pra ela e tal, minha irmã também veio e tal. Aí parou. Depois, minha gente, a dor apertou. E eu acho que eu dilatei dormindo, porque eu vou contar pra vocês. Aí eu vim pro sofá, procurei uma posição boa, né? Coloquei a almofada assim na minha barriga pra dar uma posição boa pra aliviar as dores. Minha gente, eu comecei a chorar de dor. Juro pra vocês. Meu Deus, essa dor já está insuportável. Aí meu marido veio, deu umas massagens nas minhas costas. Quando eu vi que a dor tava indo pras costas, aí eu disse, eu tô em trabalho de parto. Porque eu nunca senti assim. Eu sentia as dores quando a barriga ficava dura, mas não era assim tão forte e nem ia pras costas. Aí fui pras costas, as dores. Aí meu marido veio, deu muita massagem. Gente, que massagem boa. A cada massagem a dor passava rápido. E eu chorava bastante de dor. Aí eu fui no banheiro. Minha avó e minha irmã já estavam aqui, que já tinha ligado pra gente ir pro hospital. Só como não atendia nada, a gente chamou um vizinho daqui. Graças a Deus ele não cobrou nada, minha gente. Muito bom, o nome dele é Elias. Ele é casado com a minha prima. É muito gente boa. Aí deu a carona, né? Aí foi esse homem que levou a gente. Aí, minha gente, quando eu fui no banheiro, eu me limpei. Quando eu me limpei, saiu coisinha com sangue. Faz tempo que eu tava tendo um corrimento igual do tampão, mas disseram que não era o tampão, era corrimento. Mas, minha gente, tenho certeza que já era o tampão que tava saindo. Tenho certeza, porque o corrimento não é daquele jeito. Assim, pegajosinho. E era o tampão mesmo. Tem até no vídeo do parto uma foto que eu coloquei. Aí saiu com sangue. Eu, meu Deus, eu vou parir. E eu morrendo de medo, minha gente, porque eu já tava traumatizada do meu primeiro parto. Vejam um relato pra vocês entenderem. Tô traumatizada com medo de ser igual. Eu também tava com medo da dor, porque aquela dor já tava insuportável. Quando é pra ter, ela tem que ficar pior. E eu achei que eu tava com uns 3 centímetros. Mas não tava. Então, minha gente, eu disse, aí minha irmã disse, isso é o tampão, vocês têm que ir pro hospital. Aí a gente pegou tudo, né? E foi. Quando a gente ia na metade do caminho, eu lembrei dos meus documentos. Tivemos que voltar. E eu deixei minha filha dormindo, porque ela não fica sem mim. Se ela tivesse acordado, ela ia querer ir comigo. Graças a Deus ela ficou dormindo, Deus preparou tudo certinho, gente. A gente voltou. Aí minha irmã foi levar lá no carro. Aí seguimos para o hospital. Chegando lá no hospital, minha gente já tava morta de dor. E eu não cheguei nem gemendo nem nada. Segurando, né? Porque sabe como é o povo. Aí, né, meu cartão de SUS estava na bolsa da minha irmã, eu não fazia nem ideia. Aí de minha identidade lá, minha gente, fizeram lá o negócio. Aí fui para fazer o toque. Aí, minha gente, não aguentei. A cada vez que eu andava, parecia que doía mais. Aí eu fui de cadeira de rodas a todo lugar, e eu chorando. E o homem veio me chamar, o quê? De medrosa. Aí, minha gente, eu pedi a todo momento pra minha avó dar massagem nas minhas costas. Que ela foi comigo no meu primeiro parto. E ela dava massagem forte. Mas nesse parto, a bichinha tava mais cansada e... tava mais cansada, né? Então a massagem da bichinha tava tão fraquinha, mas mesmo assim ainda ajudava muito.
A bichinha sempre me acompanhando, minha gente. Mas me ajudou muito as massagens dela também. Eu tava com as parinhas já, não tinha jeito não, porque a dor tava insuportável já. Também tinha uma moça lá, né, me desejando bastante coisa boa, que é Rosa. Que ela, quando eu estudava, ela era merendeira junto com a minha avó, minha gente. Ela também deu massagem nas minhas costas, porque a todo momento eu tava pedindo massagem. E também a povo lá, né, do hospital, porque é o direito deles. A menina lá, que eles não dava de boa vontade, né? Acho que não era de boa vontade, mas não sei. Aí a menina foi lá botar um catete na minha mão. Catete não. Não. Venoso. Sei lá o que de acho é. Um negócio que o povo chama venoso. Aí era desse lado aqui, ó. Colocou nessa mão e na outra. E nas duas estourou a minha veia. Era simplesmente ter colocado no meio. Porque quando colocou no final, teve que colocar no meio. Era pra ela ter colocado desde o início eles. Porque colocou nas duas mãos desse lado e estourou a minha veia. E doeu. Enfim, né? Eu quase tive na minha cidade. Graças a Deus, minha gente. Que não precisou. Que me enviaram pra outra cidade. Que foi a cidade que eu tive minha primeira filha. Eu tava com medo porque foi lá que eu sofri violência obstétrica, né? E eu fiquei traumatizada. Mas lá é melhor porque tem mais especialistas, tem exames, tem tudo isso. Aí perguntou, a gente vai ficar aqui ou vai pra lá? Aí ele disse, eu tô querendo enviar pra lá mesmo. Aí chamaram a ambulância, coisaram a ambulância, né? Aí a gente foi, eu fui lá deitada e sentindo dor, minha gente. Aí o moço que foi com a gente, o enfermeiro, mandou tirar a roupa íntima de baixo, né? Porque podia ser que eles nasceram na ambulância. Como já tava com 8 centímetros, né? Daí, eu acho que pra chegar lá é 1 hora. Eu acho que em 1 hora, minha gente, eu acho que eu dilatei 1 centímetro. Não sei quanto tempo é. Sei que é outra cidade. Aí, 1 centímetro ou mais, né? Que tava de 7 para 8. Cheguei lá completo. Aí, na ambulância. E eu tentando me controlar. Não gritava, não gemia. Só tentava me controlar, minha gente. Mentira, eu fazia um negócio que ajuda muito. E é o que eu indico pra vocês. Eu ficava vocalizando assim, ó. Bem baixinho, só pra mim escutar. E isso ajudou. E ajudava a do passar também. Muitas coisas me ajudaram. Inclusive, eu caminhei a gestação todinha. Eu ia da escola da minha filha até em casa a pé, que é bem longe da minha casa. Eu ia a pé. Gente, eu cuidei muito durante minha gestação, né? A gente tem que ter muito cuidado, mas eu fiz isso, não vou mentir, agachava, levantava, agachava, levantava. Então é bom vocês também fazerem isso de agachamento, que ajuda bastante. Mas eu agachava, levantava, que era cuidando das coisas. Eu fazia muita loucura, gente. Meu conselho não façam, mas caminhei bastante, agacho, faço exercício. Busquei também bastante. Busquei bastante sobre. E na hora do parto, né, eu também controlava a minha respiração quando eu tava com as contrações, assim. E quando eu vinha caminhando, eu fazia isso. Quando eu vinha da escola da minha filha, eu fazia. Porque eu cansava muito. Então eu controlava a minha respiração desse jeito. Gente, na hora não passava não minhas contrações, porque eu já tava parindo, né, então não tinha que passasse. Aí, né, gente, a gente foi na ambulância e eu fui lá, sentindo muita dor. Que às vezes dava vontade de fazer força. Aí avisei ao moço. Aí ele foi logo pro meu lado, deu massagem nas costas. Ele é muito legalzinho, minha gente. Só não gostei porque ele disse que eu era mole. Não gostei porque eu estava com dor e eu ia chorar, né? Melhor do que gritar. Daí quando ele disse isso, eu parei de chorar e fiquei segurando. É horrível. Mas é isso. Aí chegando lá, fomos fazer o curso, né? Que eu já tinha cadastro lá, acho que é assim que se faz. E me levaram lá pra o curso, eu fiquei esperando algum tempinho, uns tempos. Eu cheguei lá no hospital, minha gente, 6 horas. Lembrando, né? No hospital daqui, cheguei 6 horas. Aí chegando lá na maternidade da outra cidade, eu não sei nem que horas eram. Aí eu fiquei lá esperando numa maca, com dor, sofrendo calada. E depois de algum tempo, me levaram
para a sala do toque. Aí também ficamos esperando, e eu lá, sentindo dor, pedindo pra minha avó fazer a massagem, com coisa na mão. E tinha uma enfermeira muito legal junto com a gente. Essa enfermeira era um amor de pessoa, minha gente, e meu sonho é saber o nome dela. Ela dava massagem em mim, dizia que ia dar certo, que eu ia conseguir, porque no momento eu estava pensando que eu não ia conseguir e eu queria pedir pra me dar alguma coisa pra dor passar, que é a analgesia. Mas a gente sabe que não passa, né? E não me deram. Eles não dão, não. Ela tava esperando o médico ir pra fazer o toque. Mas como o médico demorou, né? Aí ela mesma fez e já tava completo. Só a bolsa que não tinha estourado. Nenhum parto meu a bolsa estoura. Nenhum. Aí ela dizia que se estourasse a bolsa, ele nascia, porque estava completo já, a cabecinha dele já tava lá. Olha, não foi bem assim. Ele tava meio que entalado, né? No canal. Porque eu tava aprendendo a força. Tava aprendendo, tava vocalizando, eu aprendi a força. Voltando ao assunto. Lá na maca, né? Aí eu fiquei lá e cada dor que vinha eu fazia força. Desde antes de entrar na sala do toque eu já tava fazendo isso. Porque eu sabia, né? Porque me ajudava, eu tava sentindo vontade de fazer força. Daí, passou um tempinho, a gente foi para a sala de pré-parto. Ai, gente, meu Deus. Eu fiquei numa posição maravilhosa, gente, numa maca que era tipo inclinada, sabe? Não era deitada, era inclinada. Bem inclinada. E foi uma posição maravilhosa. Meu sonho foi tudo preparado por Deus, como eu digo. Porque o meu primeiro parto foi muito difícil. Porém, esse segundo foi muito rápido e muito fácil. Daí eu fui pra lá. Contem, gente, 6 horas até 9. Contem, pra vocês verem como foi ligeiro. Não, de 4 e pouco. Conta 3 e pouco até 9. Aí lá começamos. E foi um parto muito respeitoso. O que eu pedi, eles faziam. O que eu deixava, eles faziam. O que eu não deixava, eles respeitavam. Aí entrando lá, a gente começou. Toda vez que sentia dor, eu colocava força. Primeiramente, ela estourou a minha bolsa, porque minha bolsa nunca estoura. Mas existe o parto delicado, né? Mas lá eles não fazem isso, eles estouram a bolsa. Eles acham melhor. E foi, né? Aí começamos o trabalho de parto. Minha gente, eu colocava força. Colocava muita força. Porém, a minha força era pouca, como no primeiro parto. E eu tava com muito medo de colocar o soro. Já tinha lá o soro em cima, que é a ocitocina. O parto da minha irmã foi por causa do parto da minha irmã que eu tinha medo dessa ocitocina, porque você sabe que a dor aumenta muito. E a minha já tava no nível que eu não estava mais aguentando. Eu queria pedir analgesia, pedir alguma coisa, porque eu queria descansar. E ela falava que eu ia descansar depois que o bebê nascesse. Porque, minha gente, ele tinha que nascer, né? Que ele já tava lá praticamente querendo sair. Só que ele tava entalado, ele voltava. Toda vez que eu botava força, ele voltava. Porque eu parava a força. Se eu colocasse força sem parar, ele tinha nascido muito rápido. Mas eu não conseguia. Porque a força era pouca, a dor não durava assim muito tempo. Só que ela era de segundo em segundo, entendeu? Mas não durava assim muito tempo. Daí elas pegaram o soro. Aí eu disse, eu não quero esse soro. Aí elas disseram, tudo bem, a gente vai respeitar a sua vontade. A gente não vai fazer nada. Tinha 2 enfermeiras. A gente não vai fazer nada que você não queira. A gente vai sempre respeitar a sua vontade. Aí não colocaram. Porém, conversaram comigo e disseram que se tivesse o soro, ele nasceria mais rápido. Porque não colocou. E aí eu deixei colocar. Porém, eu mandei tirar de novo. Eu disse, tira esse soro, por favor. Porque a dor tava muito. Aí tiraram. Aí foi nesse momento que conversaram comigo e falaram que se tivesse o soro ele já tinha nascido. E assim foi feito.
como toda vez que eu colocava força e eu parava, ele voltava, tava demorando a nascer. Então, minha gente, foi assim. Como ele já tava passando horas lá no... Porque eu digo assim, que foi um parto bem rápido, mas eu passei horas lá colocando força na minha gente. Não foi um parto a jato, foi um parto rápido comparado ao meu primeiro parto. Porque assim que eu entrei na sala de parto, eu não demorei assim, acho. Eu não sei quanto tempo eu demorei. Não sei se foram 2 horas. Eu não sei. Na sala de parto. Na sala de parto. Porém, foi rápido, mas assim, não foi a jato. Tipo, entrei, demorei só minutos e pronto. Tipo, passou algumas horinhas, sabe? Por causa disso, que a minha força era pouca. Daí as enfermeiras disseram que se demorasse muito, o bebê podia ficar sem oxigênio. E é verdade isso. Lembrando, minha avó acompanhou meu parto todinho e até me ajudou na hora do parto. Entrei o acompanhante, respeitaram o que eu queria e o que eu não queria. Eu pude beber água, no dista eu não bebi água, não deixaram, não sei porquê, mas não deixaram. Aí sempre que eu pedia água, eles me davam água e eu bebia. Então, minha gente, eu pedi pra gravar, mas eles não permitem gravar o parto. Infelizmente, não permitem. Só depois que o bebê nasce. Aí eu gravei depois que o bebê nasceu. E pra provar pra vocês que prender a força demora o parto, porque o períneo fica fechado. Períneo. Porque quando você prende na garganta, prende lá embaixo também, sabia? Estudem sobre isso. Então eu prendia e ele não queria sair de jeito nenhum. E eu implorando a todo momento a Deus para que ele nascesse. Eu falava, Senhor, que essa criança nasça logo em nome de Jesus. Eu não tava mais aguentando, eu estava exausta, eu tremia. Mas como eu disse a vocês, foi um parto muito incrível para mim. Foi incrível. Porque a dor não foi tão forte igual na de Esther. Não foram horas de dores igual a dela. Eu passei horas na sala de parto. Minha família tava até com medo. Tive hemorragia na dela. Nesse, minha gente, foi incrível. Então, no momento que eu aceitei que colocasse um soro e não tirasse mais, eu comecei a colocar força. E nesse parto, eu tava com... que eu já tava com 8 centímetros, né? Alta dor, que eu nem desci da maca. Nem desci da maca. Já entrei lá no hospital, em cima da maca. Só desci quando foi pra subir no outro coisinha pra fazer o toque. E quando eu vi, né, que eles falaram que a criança ia ficar sem oxigênio se demorasse mais, porque ele tava meio que preso no canal. Então eu comecei a colocar muita força e fazer som na força, foi isso que ajudou. Porque senão eu não teria conseguido. Não é gritando, ai! Não, minha gente. Mas, se você quiser gritar assim, grite, porque vai ajudar. Comecei a fazer som na força. Não fiz igual de Esther. De Esther eu prendia a força e fazia. E não pode fazer isso, porque você vai estar prendendo. Eu comecei a fazer assim, ó. É essa a força que ajuda. Então, quando eu comecei a fazer isso, e comecei a fazer alto mesmo, assim, foi que ele começou a sair de verdade. Quando eu senti que ele estava saindo, que ele estava vindo, foi muito louco. Porque no distel eu não passei pelo círculo de fogo, que é quando o bebê já tá no expulsível, saindo já. O distel enfiaram um ferro em mim e puxaram ela. Eu coloquei força, muita força no distel, mas ela foi puxada a ferro. Então, quando ele começou a sair, cara, doeu. É uma ardência. Essa é a minha experiência, tá? Tem gente que não diz que é de boa, porém, essa é a minha experiência. Foi uma ardência, como se estivesse pegando fogo. Eu vi um comentário no lugar que deu um exemplo, que é uma ferida e tá como se estivesse passando álcool numa ferida. Mas é como se fosse um pouquinho pior do que isso, pra mim.
Então eu coloquei muita força sem parar, porque ela disse: agora você vai ter que colocar força sem parar, porque a criança já estava saindo. Apesar que o seu corpo já faz isso, né? E o bebê quando tá saindo, não tem pra onde correr, não tem mais pra onde correr, ele sai mesmo. Aí eu coloquei sem parar, minha gente, foi muito louco. Então quando eu senti ele saindo, foi uma ardência enorme, enorme. Daí passou a cabeça dele e eu coloquei mais força pra sair o resto do corpo, o corpinho dele, né, o marido. Daí quando ele saiu, ai gente, eu não sei explicar muito, eu te juro que eu não sei explicar, porque a sensação que eu senti foi de ser a pessoa mais forte do mundo. Porque eu achei que eu não ia conseguir, como eu não consegui na primeira. Porque ela foi um parto normal, mas foi um parto totalmente desumano. Eu não sei explicar. Foi muito louco, muito louco. E quando eu vi ele, eu peguei ele no colo, eu olhei pra ele, eu falei a seguinte frase. Eu falei: eu consegui. Eu vou até colocar aí o vídeo da moça agora. Conseguiu, mulher. Eu falei a seguinte frase: eu consegui. Aí a moça falou: consegui, mulher. Daí eu comecei a chorar sem parar. Sem parar, eu passei tanto o tempo do vídeo até uma certa hora chorando e olhando pra ele. Daí eu coloquei ele no meu peito. Eu não disse a colocar ela em cima de mim, mas eu não sabia o que fazer, gente. Mãe de primeira viagem com pessoas que não sabiam das instruções nem nada, mas desse eu não precisei de instruções. Aí eu coloquei, não me lembro se ele mamou, se não mamou, não me lembro, mas ele mamou nas primeiras horas de vida, assim que ele foi pra sala. Foi uma experiência muito incrível. Eu me senti a pessoa mais alta, autoestima. Minha autoestima ficou lá no alto, porque eu não sentia dor, eu não tive lacerações. Aí, né, o médico foi lá pra tirar a placenta. Aí a moça perguntou se precisava de ponto, ele disse que não. Eu fiquei muito feliz quando ele disse que não, porque disto eu levei centenas de pontos. E eu fiquei meses sentindo dor. Meses. Vocês sabem o que é isso? Parecia que eu tinha feito uma cesárea né? Então passar por essa experiência mudou totalmente a minha vida, porque toda vez que eu me lembro ou falo do parto de Esté, eu choro. Mesmo depois dessa experiência, eu ainda choro, porque vai ficar marcado pro resto da minha vida. Porém, foi uma coisa que eu vi que não foi minha culpa. Nada do que eu passei foi minha culpa lá. Me limparam lá e tal, colocou uma fralda em mim, aí eu fui sair. Eu senti muita falta de ar, igual no Esté. Eu sempre acontece isso comigo. Eu sinto como se minha barriga estivesse toda solta e muita falta de ar. Daí mediram minha saturação, estava normal, mas eu tava com muita falta de ar, né? Então, aí eu fui pra lá, pra quarto onde a gente ficou no pós-parto. Eu parei num dia e fui embora no outro, 24 horas depois. Fiquei lá. E, gente, quando eu fui no banheiro a primeira vez, saiu um bolo de um coágulo. Graças a Deus eu não tive hemorragia, mas saiu um coágulo e muito sangue, o que é normal, né? E a falta de ar continuou e eu estou até hoje, 40 e poucos dias depois. Eu vou estar colocando aí um vídeo do meu corpo depois do parto. Minha barriga ficou enorme na gravidez, então quando eu tive ele também ficou um pouquinho grandinha. E ainda estou me recuperando. A gente ficou na sala com 2 pessoas, elas eram bem legais. Muita gente legal, minha gente. As enfermeiras, teve enfermeira que até amiguei, eu e minha avó. Vou voltar a colocar uma foto dela aí. Eu tava me sentindo muito bem. Juro pra vocês, me senti muito bem. Comi bastante no destino, não sentia fome.
Amamentei ele, a pega correta, não tive dificuldade para amamentar, até hoje estou amamentando sem dificuldade. Ele pegou de primeira. Levei, gente, muitas coisas úteis. Inclusive assistam o vídeo. Só as troquinhas extras que eu gravei no vídeo que eu não usei, porque eu passei pouco tempo. Olha quem chegou aqui. Minha gente, inclusive eu tive um susto na noite do dia que eu tive no hospital, porque ele engasgou com o resto de parto e quase não se desengasgava. Eu fiz a manobra, mas não deu certo, porque a manobra que deveria ter sido feita foi outra. E o que foi muito útil foi o sugador, que eu suguei o nariz dele, né? Que ficou muito entupido e cheio de resto de parto. Mas o que mais ajudou mais ainda foi a amamentação. Que ele foi mamando e desentupiu o nariz dele, graças a Deus. Bom, gente, foi isso. Caso eu tenha esquecido de falar alguma coisa, deixar aí na descrição. Então, leia a descrição. Graças a Deus, foi tudo incrível. Deus, ele foi muito bondoso, na verdade. Foi muito bondoso, ele foi... Gente, eu digo que eu conheci Deus nesse dia. Eu conheci Deus realmente nesse dia, porque é muito incrível. Muito incrível. Foi a melhor experiência da minha vida. O que meu primeiro parto traumático, que foi da minha primeira filhinha, ela não merecia também passar por aquilo. E esse foi incrível. E, gente, meu puerpério eu fazia já tudo o que não é correto. Me arrependo muito de não ter descansado, de não ter pedido ajuda. Tive ajuda algumas vezes, mas foram poucas, porém, minha gente, porque eu não pedia, né? Eu fazia tudo, muitos riscos. Saía pra rua com poucos dias de parida, 5 dias. Já tava saindo, então eu fiz muito errado. Acho que uns 20, eu vou deixar aí. Durou muito pouco. E ela veio bem pouquinho, gente. Mas não é sangramento. Veio muito pouco mesmo, graças a Deus. Mas graças a Deus minha avó tava lavando minhas roupas, né? Então isso ajuda bastante. Não sinto dor, graças a Deus. Eu só sentia uma pressão lá embaixo, mas passou essa pressão, graças a Deus. É claro que nos primeiros dias, né, fica bem dolorido, porque você pariu, né? Mas depois disso, o primeiro dia, na verdade, primeiro e segundo. O que eu fiquei sentindo, gente, foi muita cólica. No gestal também sentia cólicas que parecia contração mesmo, que é o útero voltando pro lugar, né? E durou até o 5º dia, que no 5º dia, não era todos os dias, mas ia e voltava. No hospital eu senti muita dor. Aí eu comecei a tomar um remédio, quando cheguei em casa, né, que ele passou, aí começou a diminuir, mas teve o fogo no 5º dia, me deu uma dor. Parece que eu tava, sério, e eu tava com dor de barriga, por isso que deu a dor, não sei porquê. Eu acho que é os órgãos voltando pro lugar, né, alguma coisa que eu comi, não sei, só sei que as cólicas dos primeiros dias foram terríveis. Mas é isso, minha gente. Eu agradeço a Deus por tudo. Deixe seu like, galera, pra me ajudar. E um beijo.